Boa tarde, senhores. Vocês conseguem me ouvir? Sou Michele Fernanda, voluntária na Abave Expo. É um prazer recebê-los aqui. Teremos agora a nossa apresentação DataPil com os senhores palestrantes, senhor Murilo Couto e seu Mirko Laili. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Algumas pessoas ainda estão pegando o fone de ouvido, mas a gente já vai dar início à apresentação. Ainda tem pessoas chegando, mas a gente vai manter o horário e tentar deixar tudo bem dentro do combinado, tá? I make just a brief introduction. Sorry, I don't speak Portuguese. I'm studying. Promise. For the next year, I will speak Portuguese. I make just a brief introduction in English. Murilo will summarize the introduction that I will make, and then I leave the stage to Murilo in Portuguese. So I'll be very quick. I'm Mirko Lalli. I'm the CEO and founder of DataPil. DataPil is an Italian company. We are born in Italy, but we are a European company and we work worldwide. We have clients worldwide. What we do, we want to help the tourism and especially touristic destination to use data and take better decisions based on data in a sustainable way. It's a global trend to be sustainable, and data and artificial intelligence may help destination to be more sustainable. Is everyone hearing? Yeah. Oh, yes? Okay. No, it's not working. Por favor, pessoal, acho que da pessoal técnico, acho que tem algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir. Se vocês puderem atendê-los, acho que o pessoal mais dessa parte aqui não está conseguindo ouvir, por favor. Fala pouco mais alto, porque o seu microfone está baixo. Sorry. Speak a little bit louder because your mic is a little bit. Okay. Okay. Already make the presentation. DataPil is part of a bigger group. We are part of AlmaWave. AlmaWave has a strong presence here in Brazil. Just a number for everybody. We are present in 29 different countries, and we are part even in a larger group. So we are biggest company to try to innovate, especially in some sector. I will explain later which sector we are working on. We work with hundreds of clients. As you can see, we work with major destinations in Italy and in Europe, and also with the most important brands and worldwide brands. What we do, we innovate, we make solutions based on data and AI for several sectors. The sectors that are the most important for us, and the sector that we are talking today are those one. So data for location intelligence, data for tourism, and data for help sustainability, to be more sustainable. I will leave it to you, Murilo. Obrigado, Mirko. Bom, o Mirko fez uma breve introdução sobre a nossa companhia e como que a gente trabalha os dados, e agora a gente vai trazer um pouco de como que isso se traduz para dentro do nosso mercado aqui no momento que nós estamos vivendo. E qual o momento que nós estamos hoje? O passador de slide está um pouco devagar. Tá ok, pessoal? O momento que nós estamos hoje da indústria, acho que todo mundo já ouviu muito sobre isso, né? Que a gente já passou pela indústria 1.0, 2.0 e nós estamos hoje vivendo o momento da indústria 4.0. O que é isso? São justamente as integrações que nós temos, a quantidade de dados todos que são produzidas por todos os equipamentos. Então, nossos carros, nossos celulares, nossos relógios, nossos óculos, hoje tudo produz dados. E a gente está cada vez mais imerso dentro desse cenário, um cenário global de dados online. Então, é um pouco disso do que a gente vai falar aqui, que é justamente o quê?
cada vez mais se fala na interface, a interface do usuário, o Customer Experience, a experiência do usuário. E no nosso setor de turismo é a mesma coisa, a gente precisa também cuidar e entender como que o nosso visitante, como que o viajante também está se sentindo ou está se comportando, o que ele está achando de bom, o que ele está achando de ruim, né? E para que tudo isso, né? O que a gente faz com esses dados? Basicamente a gente gera uma forma de flexibilidade para que a gente proveja cada vez mais um ambiente aonde quase que customizado para cada pessoa. Então, quando você entra num aplicativo, quando você entra num restaurante ou quando você vai em algum local, alguma atração, o que você espera é o quê? Ter um atendimento customizado, é ter algo especificamente para você. E isso tudo produz o quê? Dados, uma quantidade imensa de dados. Muito se fala em Big Data, Big Data, Big Data, mas o que é esse Big Data? E aí o que a gente precisa é ver como trabalhar. Para vocês só terem uma noção do tamanho dos números, a gente fala que no mundo hoje são produzidos mais de 5 milhões de reviews de trilhas digitais por minuto. Então, em 1 minuto do que a gente esperar aqui, já são 5 milhões de informações que um único usuário vai estar deixando. Então, você imagina isso vezes a população do mundo inteira, né? E a gente trabalha com o setor de turismo, a gente recebe estrangeiros, brasileiros de todas as localidades. E cada vez mais, como a gente está vivendo nesse mundo digital, cada vez mais digital, as pessoas não fazem mais nada pegando ali um mapa, né? Antigamente tinha aqueles mapas grandes ou aqueles livros que falavam sobre uma experiência, por exemplo, nas estradas do sul do Brasil, ou sobre as praias do Nordeste, ou sobre qualquer local da região. Não existe mais isso, hoje é tudo digital. Então, as pessoas consultam digitalmente essas informações para ver se aquilo atende ou não ao que elas pretendem, né? Se faz sentido para elas. E aí vem a grande pergunta: tudo é mensurável, né? Como que eu faço para entender como que está sendo vivido essa experiência desse nosso turista, tá? No mundo, no ano passado, para vocês terem uma ideia, estamos falando em mais de 900 milhões aí de viajantes. E esses números aqui ainda não foram considerados, para vocês terem uma ideia, os viajantes da Ásia e da Oceania, que demoraram um pouco mais para sair da pandemia. Então você imagina que agora todos esses turistas, né, e a gente vê muito no setor de turismo aqui no Brasil, cada vez mais chineses estão vindo, então esse número vai escalar e vai escalar muito ainda, tá? E a gente já chegou dentro desse momento. Então, pandemia já ficou para trás, vamos parar de falar disso, agora vamos falar de futuro. E o futuro é o que a gente está vivendo hoje. Acho que vocês devem ter visto recentemente que o pessoal do TikTok fazendo os NPCs ali, eles estão ganhando rios de dinheiro porque está todo mundo online, está todo mundo postando. Você tem os influencers que estão ali comentando sobre essas informações e essas pessoas trazem muitas informações, trazem o quê? O seu próprio sentimento. E o que a gente vai tentar traduzir aqui para vocês hoje é justamente esse sentimento vindo de todas as plataformas. E como que está esse setor hoje no Brasil, né? Ali a gente falou um pouco de mundo, as informações do mundo, mas e no Brasil? Como que funciona esses dados? Como que esses dados são trabalhados? E aí vocês que estão aqui, mais do que ninguém, conseguem já imaginar. O Brasil, ele trabalha muito em cima dos dados tradicionais, né? Que a gente chama de dados crus, que são os dados que vêm basicamente ali de alguns setores, por exemplo, IBGE e ANAC. Mas são dados que são produzidos através de planilhas. Então você vai precisar de uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de pessoas para conseguir cruzar esses dados e ter algum insight, alguma ideia do que está acontecendo. E um segundo passo, que é o que a gente utiliza mais do que tudo, é o quê? Pesquisa de campo. Então a gente vai até uma localidade, a gente vai até um destino turístico, a gente vai até uma cidade ou uma atração específica e faz ali uma coleta de informação presencial com a pessoa, faz uma pequena entrevista com ela. E também esses dados se transformam o quê? Também em mais planilha de informação, mais pessoas tendo que analisar e cruzar agora também com os dados do IBGE e da ANAC ou outros dados que, por exemplo, as prefeituras acabam provendo para a gente. E o que fica faltando? Rede social. Como que é trabalhado hoje o turismo, né, na rede social? Basicamente, você tem algumas pessoas que acompanham a sua própria rede social e tenta acompanhar o que as pessoas estão dizendo sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu estabelecimento, ou sobre quais são as principais atrações. Será que as minhas atrações estão sendo bem faladas, não estão? Então, a ideia aqui é a gente chegar num grande labirinto, né? Para onde que eu vou, né? Eu tenho informação
que veio da pesquisa de campo, eu tenho informação que veio do IBGE, da ANAC, e eu tenho também ali diversas pessoas olhando para, vamos só citar algumas redes, não vou nem falar todas, vou citar algumas. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, Booking, TripAdvisor, Expedia, Foursquare, The Fork, algumas. Em 5 segundos já falei aqui mais de 10. Então, isso gera muita informação e isso deixa a gente um pouco perdido, né? Então, para onde que a gente vai? Qual que será que é a que rentabiliza melhor? Pois bem, o que tem se falado muito recentemente? Inteligência artificial, né? ChatGPT. Por quê? A ideia é você ter uma forma de consumir esses dados, esse montante de dados, de uma forma mais simples, e entender o que está ali. Em vez de você precisar fazer o quê? Ter diversas pessoas analisando dados aleatórios, de formas separadas, o que a gente pode fazer com o IA de uma forma muito mais simples, porque ela foi feita para isso. Você pode organizar esses dados, uma vez organizado, a inteligência artificial faz isso tudo automático, ela organiza, e aí no final você tem de fato o quê? A percepção do viajante na ponta final. Então você não precisa mais analisar individualmente cada uma dessas informações. Aqui muito rapidamente, né, como que funciona isso? Você tem diversas informações vindo, por exemplo, Google Maps, Google, Instagram, Facebook, você tem mapas cartográficos, você tem diversas empresas trabalhando aqui, isso tudo vira um grande data lake, uma grande base de informação, que aí você tem o quê? A inteligência artificial organizando tudo isso e transformando tudo isso em insights mais fáceis de serem lidos e acessados. Por exemplo, a análise de reputação de um ponto de interesse. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. Pô, bacana, o que será que estão dizendo sobre o Parque do Ibirapuera? O que será que estão dizendo sobre o Monumento dos Imigrantes? Então fica muito mais simples eu avaliar todos esses milhões de reviews e ter de uma forma unificada. E esses dados, eles não são dados somente fotográficos, não é igual você entrar exatamente agora no Google Maps ou no Google e ver ali meia dúzia de reviews para entender. Na verdade, aqui a gente analisa de anos e anos atrás e como tem um montante absurdo de dados, né? É ridículo a quantidade de dados que tem, eu consigo inclusive fazer projeção dessa tendência. Então, se eu tenho, por exemplo, uma atração minha de um estado meu, né, de um destino turístico meu, eu consigo fazer o quê? Projetar essa tendência. Como que a tendência dos últimos anos, para onde que ela está indo pelos próximos. E isso não somente de uma única fonte, mas de diversas. E eu consigo, inclusive, automaticamente classificar como que está o visitante, o que ele está dizendo sobre aquilo. Então, é realmente uma visão mais 360 do que está sendo positivo e negativo. E essas informações também me trazem o quê? O tempo real. Acho que a maioria de vocês aqui já deve conhecer pesquisa de campo. Quanto tempo demora para fazer uma pesquisa de campo? 1 mês, 2 meses. Você precisa entrevistar 10 mil pessoas para ter 500 respondentes, 1000 respondentes, né? Aqui não, é tudo tempo real. Você entrou na plataforma, você vai conseguir automaticamente ter todas essas visões. E aí a gente é a única companhia que trabalha com 4 pilares de uma vez só. O pilar do ponto de interesse, da visão mais detalhada possível. Então eu posso pegar, por exemplo, uma única atração, né? Uma única praia aqui do Rio de Janeiro, um único monumento do Cristo, por exemplo, um único monumento de qualquer local que seja, ou de uma praça, ou de um restaurante, ou de um hotel, né? Rede de hospitalidade, é o que a gente está conversando aqui na BAV bastante. Então eu posso pegar desse ponto mínimo e ampliar ele para ver o quê? A tendência, o sentimento das pessoas sobre aquele ponto. E todos os demais, porque eu posso fazer o quê? Aí sim, aí eu entro em pegar a rede de hotelaria inteira, eu posso pegar a rede de atrações inteira, todas as nossas atrações, todos os entretenimentos. A gente teve recentemente em São Paulo, né, o evento do The Town. Pô, bacana. Eu posso juntar tudo que o The Town movimentou, por exemplo, em São Paulo inteira, ou no Brasil inteiro, porque você teve pessoas que vieram para o The Town, mas talvez ficaram aqui, foram para algum outro estado, foram para algum outro local, ou visitaram alguma outra coisa lá em São Paulo. Então, bacana, eu consigo avaliar tudo isso aí e ver qual foi o impacto. E no final do dia a gente gera alguns indicadores específicos, né? O primeiro deles, tentando trazer dessas milhões e milhões de informações, e vocês já vão ver o tamanho do número que a gente trouxe. A gente já vai abrir um prêmio aqui para alguns estados que a gente avaliou, e vocês vão ver o tamanho da quantidade de avaliações que foram analisadas. É gritante a quantidade.
Primeira coisa, o sentimento. O que de fato as pessoas se sentem, como que elas se sentem ao visitar um destino turístico. Então a gente extrai isso e gera um índice para que você não precise ficar olhando dado por dado. A gente pode ver uma forma de saúde. Como eu tenho todas essas variáveis, eu posso determinar qual que é a saúde turística de uma determinada região. Então aqui a gente vai compilar, juntar tudo isso e dar um indicador bem simples e direto. Muito se fala, principalmente mais recentemente, sobre comunidade LGBTQIA+, né? E isso aqui, quando a gente fala de turismo, aqui mora ainda uma população que ainda ela é pouco atendida, né? A gente vem aí de uma série de casos que vieram acontecendo, que é uma população que hoje ela não é tão atendida, ela não se sente tão inclusa, né? Numa viagem, por exemplo, e é uma população que a gente sabe que na sua média tem uma renda maior. Então, a gente traz esse índice aqui justamente para ver, será que eu preciso fazer uma política pública na minha região sobre isso? Será que eu estou pecando em alguma coisa no atendimento? Ou qual que é a cidade do meu estado, talvez, que eu possa fazer alguma ação e trazer isso para cá de uma forma simples? E a mesma coisa, né? Se tem sazonalidade, qual que está essa sazonalidade? Eu posso expandir tudo isso e no final até pensar o quê? Na sustentabilidade, um turismo sustentável. De que maneira, né? Quais são os insights que eu tenho ali dentro? Então esses são os indicadores que a gente traz de uma maneira bem simplificada e aqui só algumas telas, só para vocês verem como é que pode se transformar isso numa visão simples, né? Então aqui você vai ter, por exemplo, no mapa, cada quadrante desse vai te trazer uma informação, um índice médio daquele sentimento. Daí aqui eu posso trazer o sentimento, a taxa média de ocupação, a taxa média da rede de hospitalidade, né? E aí cruzando taxa com o sentimento das pessoas, eu vou conseguir, por exemplo, ter uma determinada percepção, né, do que está acontecendo. Ou até mesmo incluir dentro dessa análise voos. Quanto tempo que as pessoas ficam no meu destino? Qual que é a previsão disso à frente, né? Ou, por exemplo, eu ainda não conhecia aqui no Brasil, eu converso bastante, por exemplo, com os Conventions and Visitors Bureaus, né? O que acontece? O Brasil é tão grande, tão extenso, que é quase impossível você juntar todas as informações de eventos numa plataforma só. Com IA a gente consegue fazer isso, com Big Data a gente consegue fazer isso. Então, se a gente olhar hoje, no Brasil a gente está falando em mais de 500 eventos ocorrendo de forma simultânea. Então, a gente consegue ter toda essa visão cruzando justamente com o sentimento de todas elas e a quantidade de pessoas. Ou de forma granular, né? Um olhar mais aprofundado, da mesma forma acontece. Tá? Você vai ter ali os comentários, os sentimentos e, de novo, né? Aqui olhando para a rede hoteleira, né? E aqui a gente sabe que o hotel ele é um grande direcionador do turismo. Imagina um hotel poder saber de cada item do seu hotel. Então, o que será que estão falando do meu quarto? Uma coisa é você entrar lá no TripAdvisor, estão falando bem disso, mal disso, bem disso, um por um. É impossível, é inviável. Aqui a gente já agrega tudo e já coloca. Por exemplo, aqui eu não vou falar que hotel que é, mas a gente já consegue ver, por exemplo, que a parte de quarto, eu não sei se vocês conseguem ler daí, mas essa bolinha aqui é a bolinha de quarto. É uma bolinha que estava falando que mais da metade dos visitantes, esse aqui é um grande hotel, de uma grande rede, mais da metade está achando péssima a qualidade dos quartos. Então é algo que pode fazer. Agora imagina você podendo fazer isso em todo o setor de hotelaria, né? Talvez aqui saiam alguns insights, alguns direcionamentos para que possa fazer sentido. E agora vamos para a grande oportunidade, né? A grande, acho que um momento aqui que está todo mundo esperando. O que a gente fez? Só para vocês entenderem. Desculpa, Mirko, eu já passo para vocês. Just few words about this award. Just a second, Mirko. O Mirko vai passar para vocês um pouco a história, né, desse prêmio. Esse prêmio é um prêmio que já acontece fora e que a gente está no segundo ano aqui no Brasil. E aí ele vai dar uma breve introdução sobre isso, que acho que é o grande momento aqui da nossa apresentação, que é justamente o Prêmio Excelência Turística Brasil Digital. Mirko? Just a brief introduction about this award. The award is born in Italy. This year, next week will be the 8th edition. So it's 8th year that we give this award in Italy. The award is based on the data that you see before. So the data, we analyze millions of data. And we try to figure it out based on those data, some aspects about the destination. So
the best performing destinations on several aspects, the most loved destination for generic, for all the tourists, or the most loved destination for the food, or for other aspects. Every year we change. And This year we have an award also for inclusivity, for the first time in Brazil. Yeah. And one thing that I want to highlight, Mirko, só uma questão que eu quero deixar clara aqui. Lembra que eu falei o tamanho do número que foi avaliado só para esse prêmio esse ano? 155 milhões de trilhas digitais foram analisadas utilizando o nosso motor de inteligência artificial para produzir esse prêmio. E mais de 2,7 milhões de estabelecimentos, de locais, de praças, de eventos, de atrações, tudo que nós temos no Brasil inteiro foram analisados, e essa aqui é a quantidade somente do tempo do prêmio. Estamos falando aqui de um ano, de julho do ano passado até julho desse ano. I think we can jump this slide. We have some details about the full report and the methodology, but you can download on our website. So I will jump to the award, and if you are curious, this is just a few words for that. As you can see, we analyze everything, because everything is tourism. Everything impact in the experience of the tourist. So not only hotels or attraction, we analyze everything that you can interact with in Google Maps, for example. In which channel? Those are the channels, the most relevant channels here in Brazil, but we analyze just for, matter of space, but we analyze 129 different channels for the full methodology. And we have other slides with the reports, but you can come to our booth. It's very close here, or on our website to download the entire report and jump to the awards. Yes. Então a gente tem alguns slides aqui. Eu não vou passar por todos eles, tá? Mas porque como a gente faz uma pesquisa, né? Então a gente segue algumas regras, tá? A gente vai deixar disponível no nosso site o relatório completo, se vocês quiserem, tá? Para quem quiser acessar. No final vai ter o link. E a gente também está com um stand ali, quem quiser entender um pouco melhor como que funciona esse relatório, como que foi feita essa pesquisa, a gente vai ter o maior prazer em explicar para qualquer um de vocês. Pessoal, só vou pedir, eu vou tentar passar por aqui, tá? Porque eu tenho que chegar na parte do prêmio, eu não quero passar, para não estragar a surpresa, então eu vou passando. Se Deus quiser, vai passar tudo certinho. Aqui foram cada uma das categorias, tá, que a gente analisou. Parte de comida e bebida, uma visão geral do Brasil, os principais tópicos discutidos de todas elas, análise das atrações. Mesma coisa. Desculpa porque não está funcionando muito bem, tá, pessoal? Opa, aqui. Então agora eu vou passar para a parte da nossa premiação, tá? É a edição 2023, essa é a segunda edição. Como o Mirko comentou, esse é um prêmio que ele é um prêmio filho do que nós fazemos lá na Europa, que já está no 8º ano, e a gente trouxe ele para o Brasil também, uma vez agora que a companhia também faz parte aqui de uma companhia brasileira, tá? Então, vamos começar aqui pela... Sentimento geral. Então, o que é o sentimento geral? No sentimento geral, a gente não olha por categoria, né? Como eu comentei ali, da parte de hospitalidade, a parte de gastronomia, etc. e tal. A gente pega a média geral, tá? E na parte de sentimento geral... Explain that are the finalists, the three best, Exato. The best three. Aqui a gente trouxe, né, os 3 que ficaram com as notas mais altas, tá, ok? Nessa parte de sentimento geral. Então, e o vencedor, o Distrito Federal. Foi o ganhador. Eu queria chamar, por gentileza, aqui a senhorita Karina Câmara, por favor, para receber o prêmio DF.
Pessoal, meus parabéns. Muitíssimo obrigado. Aqui, na verdade, é o quê, né? Estamos falando somente da percepção da população de dentro de mais de 150 milhões de reviews que foram analisados e, na média geral, Brasília foi a grande campeã. Então, meus parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem para o turismo e muito obrigado pela presença e o reconhecimento de vocês. Muito obrigado. Parabéns, pessoal. Vamos agora para a segunda categoria, né? Que é a parte de hospitalidade, que a gente sabe que é um dos grandes motores que nós temos no turismo brasileiro, e os que nós tivemos aqui, né, baseado aí nos reviews que foram analisados, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo foram os 3 melhores colocados neste ano, e vamos ver quem foi o ganhador. Bahia! Uma salva de palmas, pessoal. Por favor, o senhor Luiz Castro pode vir receber o prêmio representando o estado da Bahia. Agradeço aqui esse prêmio, a Datapil. Agora, eu costumo dizer o seguinte, com tantos patrimônios lindos que a Bahia tem, naturais, arquitetônicos, nosso maior patrimônio é o nosso povo. E por conta disso, a gente ganhou esse prêmio da hospitalidade. Obrigado. Muito obrigado, seu Luiz. Parabéns à Bahia. E agora, vamos para um prêmio que normalmente isso é novo, tá? Numa forma mundialmente falando. Como eu comentei ali durante a apresentação, é algo que a gente sabe que a gente precisa ser cada vez mais inclusivo, né? É um tema que ele é bem delicado. A gente tem inclusive o Fabrício, né, da Fornatura apresentando aqui ao lado, falando um pouco sobre isso também. E aqui é uma forma também da gente prestigiar a comunidade LGBTQIA+, que a gente sabe que o Brasil ainda precisa evoluir bastante nessa parte, mas aqui os 3 estados, que foram os estados com uma maior pontuação nesse tema, né? Então Minas, Rio e São Paulo. E aí vamos ver quem foi o vencedor. São Paulo. Parabéns, São Paulo. Por gentileza, São senhorita Ana Clemente. Muito obrigado. Parabéns, São Paulo, pelo trabalho feito. E agora um que todo mundo gosta, né? Esse é aquele que pega quando a gente vai casar, né? A mãe fala, não, mas espera aí, será que ela cozinha tão bem quanto eu? Será que ela faz uma comida gostosa? Ou muitas vezes, né, igual no meu caso, será que a mãe puxa pelo estômago, né, o marido, né? A mulher puxa pelo estômago o marido. Então, parte de gastronomia, e a gente sabe que esse é das principais categorias que movimentam, né, o turismo, porque o turista ele vai para conhecer alguma atração, mas não tem jeito, né? Ele tem que comer, beber, ele vai fazer um happy hour, ele vai tomar um café da manhã, ele vai, durante o dia, vai comer alguma coisa. Então a gente sabe que essa é uma parte que deixa todo mundo feliz. Então, os 3 finalistas aqui, Minas, Santa Catarina e São Paulo. E vamos ver quem foi o ganhador. Minas! Parabéns, Minas Gerais! Aê! Senhor Sérgio de Paula, por favor, se dirija ao palco. Claro, né? Não podia deixar de faltar o sentimento do turista estrangeiro. Aí, só uma vírgula aqui. Plataforma de IA. A gente sabe que hoje essas barreiras já não são mais tanto barreira, a questão do turista ser somente brasileiro, ser estrangeiro e tudo mais. A mesma coisa na parte do turista estrangeiro. Quando ele deixa um review, ele vai deixar o review em inglês na sua língua, ou em chinês, ou em alemão, né? E isso acaba dificultando um pouco as coisas. Ou até mesmo ele utiliza outras plataformas que não tem no Brasil. Aqui a gente utiliza TripAdvisor. Lá na Alemanha, será que eles não utilizam outras? Como a gente agrega todas elas, então não importa em que língua ou aonde no mundo esse review está sendo feito, a gente consegue fazer a mesma análise. E aqui, na parte de recepção, né, o sentimento do turista que vem de fora para o Brasil, como que ele se sente, né? Qual o review que ele deixa nessas suas trilhas digitais. E aqui a gente tem Paraná, Rio e São Paulo como os grandes finalistas. E aí vamos ver quem foi aqui, quem é o estado mais... Rio de Janeiro. Parabéns, nosso conterrâneo da BAV esse ano, pelos turistas. Anderson Moura, por gentileza, venha receber o prêmio.
Números. Pessoal, tem uma surpresa boa aqui para quem veio ver a palestra. A gente vai sortear uma Alexa. Então vocês receberam um númerozinho na entrada. Eu vou fazer o sorteio agora. Domênico, sortear Domênico. a Alexa. A gente vai fazer o sorteio da Alexa. Por favor, quero fazer as honras. Vamos lá, mexe bem aí. Vamos ver o grande campeão. Aê! Parabéns. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Estamos à disposição do nosso stand lá no Corredor N. Opa! Parabéns.